mais um aditivo da Lei Maria da Penha. Esse é o aditivo 14.857. Agora, desse mês de maio, a gente vai estar falando sobre esse aditivo aqui. Então, já fica com a gente, já se inscreva. Olha, se você não é inscrito, se inscreva, vem fazer parte com a gente de homens refortalecidos, mulheres refortalecidas pelo poder de Deus, vem fazer parte desse projeto criados para governar, homens e mulheres que entendem o seu valor diante de Deus, o seu valor espiritual e querem crescer e sair desse ciclo de sequência de sofrimentos na própria vida. Olha, mais um aditivo. Eu não sei como é que essa lei consegue, eles estão conseguindo espichar esse negócio tanto, para colocar tanto aditivo nessa lei. A gente vai estar vendo aqui porque é absurdo, né? A gente, sinceramente, falta na gente palavras para a gente poder descrever os absurdos que têm acontecido. Então, olha, essa lei, ela tem qual o objetivo dessa lei? Eu vou ler aqui, ó, no artigo 1º. Tem como objetivo determinar o sigilo do nome da ofendida nos processos em que se apuram os crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar da mulher. Tem que ficar bem claro isso, que é da mulher, tá? O artigo 2º diz assim: o capítulo 1º do título 4º da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, que é a Lei Maria da Penha, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 17A. Artigo 17A, qual que é? O nome da ofendida ficará sob sigilo nos processos em que se apuram crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo único. O sigilo referido no caput deste artigo não abrange o nome do autor do fato, tampouco os demais dados do processo. Artigo 3. Essa lei entra em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial. Presta atenção no artigo 17. O nome da ofendida ficará sob sigilo, mas o nome do autor, que já se considera autor, entenda isso, não é só o fato da mulher ir lá e denunciar, você já é o autor. Aí o teu nome não, o teu nome vai ser mostrado, o teu nome vai ser verificado. E aí ainda tem mais um problema público de pesquisa, de falta de investigadores, problema da máquina pública, deficiências das delegacias, que não se investiga, que não se procura. Aí nós temos mais uma margem de 15 a 17, e depois, no final, nós temos uma apuração final de 5 a 3%. É uma coisa, assim, abjeta, é vergonhoso, quando a gente chega no final e descobre que a média real é de 3 a 5% das denúncias que são feitas. Então, de 95% a 97%, está tudo preso nesse imbróglio aí de mentiras. E quando eles falam assim, é de 3 a 5%, você pode colocar 1%, porque aí eles já inflaram também, tá? Os dados, porque é terrível. Isso daqui, e além disso, a gente vem para cá, ó, no finalzinho, fala assim: este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 22/5/2024. Então, esse é apenas um aditivo, ele está se somando à lei, ele está aumentando, fazendo aquele elástico, né? Por isso que, lembra da funda do Davizinho lá? Com uma funda só, ele derrubou um gigante? Aí tá igualzinho isso daí, ó, essa lei, ela derruba mesmo,
porque ela não foi feita com outro objetivo, ela não foi feita com o objetivo de ajudar ninguém, ela foi feita com o objetivo de destruir e de atrapalhar, não é? E ela esse aditivo aí é de autoria, eu tenho de falar o nome, porque a gente precisa conhecer essas pessoas, é de autoria do senador Fabiano Cantarato, do PT do Espírito Santo. É um homem feminista, anti-homem, que ele fez, mas aí foi aprovado na Câmara e no Senado. Então, a gente tem de saber que esses aditivos, essas coisas que estão se somando aí, elas estão passando. Por quê? Porque tem homens que estão sendo anti-homens, homens a favor do feminismo e homens que precisam ser despertados porque não estão vendo a realidade. Está cheio de homem que eles estão muitas vezes votando errado porque eles não sabem quem eles são, o poder que eles têm, a capacidade espiritual que envolve o homem, porque não é uma capacidade social, não é uma questão ali de você, culturalmente, sem Deus, você decidir e ser, não, está amarrado no mundo espiritual para ser. E se a pessoa não entende, ela é manipulada porque ela não tem convicção de quem ela é. Por isso, o homem precisa conhecer diante de Deus quem ele é. Por isso é necessário essa ligação do homem com Deus para que ele entenda e aí sim adquira verdadeiro poder de não se deixar ser dominado e ser destruído, porque aí nós vamos construir homens com bases sólidas e não vão deixar esse tipo de corpo estranho entrar no meio das regras sociais que tem de partir do mundo espiritual. Sem o espiritual não existe regras sociais. O mundo se corrói e se autodestrói. E as pessoas precisam entender isso. Distante de Deus é só o quê? Cativeiro e sofrimento. O casamento, ele só tem valor espiritual. Social é isso aí. É nenhum valor e ainda perigo de opressão e destruição. Com as regras de Deus, a mulher tem um lugar e um papel, e ai dela, porque se ela sai, ela vai cair nas mãos de Deus, e ela tem consciência disso. Fora do reino de Deus, as pessoas não têm consciência de nada, estão sendo destruídas, criando ciclos severos e contínuos de sofrimento, e continuam sem entender e questionando, por que Deus me deixa sofrer? Não, Deus não te deixa sofrer, você está distante de Deus. Se aproxime de Deus e se aproxime da força. Homens, se aproxime de Deus e se aproxime da força. Conheça quem você é, o papel que você tem de exercer, o seu lugar. Deus não criou homens menos do que perigosos, menos do que poderosos, menos do que capazes de dominar todas as forças do mal, visíveis e invisíveis. Só que a gente precisa entender e estar diante de Deus, porque as pessoas não querem ficar diante de Deus porque elas pensam que vão sofrer, e estão sofrendo, e estão com a vida completamente destruída, comendo migalhas de sexo poluído, sexo sujo, vivendo uma vida de agonia e destruição e achando que elas estão no controle de suas vidas, porque a falácia do mundo, a narrativa sedutora de Satanás corroeu a sua mente. Então, olha, o homem, diante de Deus, é coroa da criação. O mundo, é engraçado, no mundo animal, o mais fraco é que é pego, é que é destruído. No mundo humano, o que eles fazem? Fazem o inverso do mundo animal. Aí, no mundo animal, o mais forte lidera, ele protege, ele cuida. Até no mundo animal, a gente entende essas condições. Agora, no mundo humano, o que eles fazem? Destroem, correm para destruir o mais forte, que no caso é o homem. E aí, os homens mais fracos é que vão liderar. Olha no mundo, todos os países onde esses homens medonhos, libertinos, que dão apoio, né? Dão apoio inicial, né?
a esses movimentos de negócio de mulher, esses movimentos de LGBT e tal, mas depois, quando eles assumem o poder, quem tem poder são as milícias que eles colocam. Aí mulher não tem direito, aí LGBT não tem direito, aí ninguém tem direito, vai todo mundo para o chicote, para a vara, para o cativeiro e para a escravidão. Porque aí é o fraco que está dominando, ninguém tem proteção, ninguém está seguro, porque é um fraco dominando. Olha no passado, como foi construída a sociedade, porque a sociedade muçulmana, eles não conseguem se construir porque eles se destroem, eles se matam o tempo inteiro. Aí você olha os comunistas, como que eles destroem, eles matam, essas pessoas não conseguem construir uma sociedade. Agora, o cristianismo tem de ser atacado, tem de ser combatido, por quê? Porque ele consegue, quando dentro de um cristianismo genuíno, né, um casamento espiritual, uma vida espiritual com Deus, aí sim você consegue combater essas forças do inferno. Foi a família, não é, um casamento genuíno, sem essas leis malditas em cima, que construiu essa sociedade que nós temos. E essas leis malditas e o afastamento de Deus foi que trouxe todo esse ônus que a gente tem hoje na sociedade e está sofrendo. Então, que nós possamos entender que nós precisamos romper com todas as ataduras do mal. Olha, deixa aí seu comentário. O que você acha de mais essa lei perversa colocada aí para punir e oprimir ainda mais a vida do homem, dando sigilo a denúncias falsas? A gente sabe que há muito tempo o Estado sabe sobre as denúncias falsas. Por que não é feito nada a respeito disso? Porque falta homens que queiram resgatar a sua autoridade e que conheçam o seu lugar espiritual para proteger e cuidar e zelar. Deixa aí seu comentário, não sai daqui sem deixar seu comentário, também não sai sem conhecer o material poderoso que está no Seja Membro, os livros, não é? Tem criados para governar o método de Cristo, semelhante a ele. Já vai sair agora um livro que vai arrebentar o coração nosso, nós que somos cristãos, mostrando exatamente o lugar determinado por Deus para o homem na sociedade e o homem estando neste lugar, a força, o poder e a autoridade que ele adquire e como ele conduz e leva a sociedade ao crescimento, ao desenvolvimento e à prosperidade. Então, conheça esse material que a gente tem preparado e que Deus derrame a sua graça e o seu amor sobre a sua vida e te abençoe continuamente.